Nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, na hora de Deus, amém. Aô, lelê, ô, lelê, ô, ai, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, ai, ai, na hora de Deus, amém. Ai. Aô, lerê, aô, lerê, aô, iaê, na hora que Deus começa, na hora que Deus começa, eu quero começar também. Ai. Ô, lerê, aô, lerê, aô, ai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aberta a nossa conversa, gente? Olha, a vida aqui na comunidade, a gente sempre viveu em harmonia, sempre vivemos juntos, sempre vivemos é, em conjunto, né? De pai para filho, primos, irmãos, a comunidade aqui, a gente sempre estamos unidos. A minha, as minhas lembranças de união foi quando, uma época, eu fui nascido aqui, né? Mas meu pai precisou sair fora para trabalhar numa fazenda fora e mudou para essa fazenda. E eu voltei com 7 anos para mim poder estudar. Então, quando eu voltei para cá, é que eu fui pegando, né, aquele amor, aquele doce, aquele tempero da comunidade. E aí, era tão bacana que a minha tia, meu avô, né, ainda era vivo, pegava a gente aqui e me levava para a escola, lá em Contagem. Era dois primos que ia. A gente saía daqui, a aula começava às 11 horas da manhã e terminava às 4. A gente saía daqui 10 horas da manhã, né, de pé, daqui para lá, não tinha nada aqui. Contagem era poucas casas ainda, né? Está com 70, quase 70 anos, 69 anos. Então, aqui não tinha movimento nenhum, eram os trilhos, caminho de terra, a gente passava brincando e minhas tias sempre falavam, não suja o uniforme que amanhã tem aula. Então, mas a gente, quando era menino, não tinha muita coisa, e a gente ia chutando terra para fora, quando chegava, os puxões de orelha, né? Você sujou sapato não tinha, a gente ia descalço, mas a roupa, né? Você sujou sua roupa, às vezes um pegava a terra, jogava no outro, porque era, né, coleguismo. E quando chegava aqui, a gente tinha que, em vez delas lavar, punha a gente até a gente mesmo para lavar. Então você vai buscar água lá no poço para me lavar sua camisa aqui, né? Que era camisa branca e calça azul que a gente tinha. E elas toda a vida gostou que a gente fosse muito limpinho para a escola. É uma coisa que elas sempre agiu com a gente. E aí, no mais, era aquelas brincadeiras, né? Brincadeiras de criança aqui na comunidade. A gente tinha um costume muito grande, né? De reunir todas as noites aqui na casa paterna, que é a casa do meu avô, mas minha avó, e para a gente escutar a história deles, contar para a gente. Às vezes contavam umas histórias que fazia até medo, né? Na gente, para a gente poder ter um respeito, porque a gente achava que tudo era brincadeira, mas de vez em quando eles puxavam um pouquinho para o lado mais forte, né? Falando que aparecia assombração, que aparecia isso, que aparecia isso, não pode ficar na rua até tarde. Mas eles queriam que a gente respeitasse. Então eles queriam que a gente respeitasse, e nesse respeito era para a gente pôr sentido, né, naquilo que eu estava falando. E quantas vezes minha avó contava casos que a gente achava que, isso não vai acontecer, e hoje eu estou vendo tudo assim, sabe, escrito. Estou vendo, estou sentindo na pele aquilo que elas falavam comigo. Se vocês têm que pôr sentido, prestar atenção, trazer seus filhos sempre junto de vocês, porque o mundo está perto de acabar, isso é a palavra, o mundo está perto de acabar. E o respeito é em primeiro lugar. Para vocês permanecer unidos, igual o seu avô sempre pede,
vocês precisam ter respeito um ao outro e pôr sentido, sabe? Respeitar e pôr sentido. Isso aí foi uma das coisas que a gente grava muito. E a minha infância foi aquela infância de menino da roça, menino da roça. Gostava muito de apanhar fruta nos quintal aqui, nos matos, né? Uma coisa que meu avô, quando a gente era bem pequeno também, né, que me guarda muito, era ele ensinar nós, né, a esperar o tempo é o tempo. Por exemplo, nós tinha que o terreno dele que era rico em frutas, né? Tinha muito araticum, araçá, piqui, até hoje ainda tem muito piqui, mas jatobá, o araticum, a gente ficava doido para pegar o araticum. Quando ele começava a sair, que ele começava a crescer, a gente ia ficar doido para apanhar e pôr para madurar. E ele, não, senhor, vocês esperam, enquanto não cair no chão. E nos domingos tinha missa, né? É uma coisa que também guardo muito na minha lembrança de criança. Nos domingos tinha a missa das 8 horas, era a missa das crianças. Então a minha tia, ou Tita, ou Induca, juntava os sobrinhos todos aqui para levar a missa das crianças, que era 8 horas lá na igreja da Matriz, lá no centro de Contagem. Enquanto a gente ia lá na igreja, ele passava a mão num balaio, numa cesta, enfiava na mão, ia nos pés de fruta. Ele, às vezes, ele até colhia essas frutas no meio de semana e deixava lá o lugar, mostrava para a gente. Aí, quando nós chegava da missa, ele falava, agora nós vamos dar uma volta no campo aqui chamava pastinho desse lado, do outro lado campo. Então, nós vamos dar uma volta no campo para nós colher umas frutas. E aí ele chegava e mostrava, ali tinha um talho, ali embaixo tem... E antes, quando nós estávamos para a missa, ele ia lá e voltava, colocava as plantas tudo embaixo do pé de fruta, sabe? Aí a gente ia, aí nós corríamos lá, chegava lá, achava de ver. Depois, com o tempo passado, que ele faleceu, a minha avó falava, aí a gente perguntava, ô vó, como é que o vovô sabia que tinha? Ele falou, ele sabia, claro que enquanto vocês iam para a missa, durante a semana, ele catava e guardava aqui, vocês que não viam. Mas isso foi um ensinamento, sabe? Aí ele fala, minha avó fala, mas sabe para que ele fazia isso? É para vocês não apanhar nada aí antes da hora, tudo tem o tempo. Então, com ele, tudo tinha o tempo. E isso foi uma coisa que, na minha infância, né, que eu vivi aqui na comunidade, foi desse jeito, um aprendizado fora de série. Pois é, nas coisas do Rosário, eu aprendi muito oralmente, pondo sentido, prestando atenção, ouvindo eles a cantar. Por quê? Na época minha mesmo, crianças pequenas, era difícil dançar, porque era muito difícil. A gente saía daqui para fazer reinado na cidade nossa de Contagem, saía para ir lá no Jatobá, saía para ir Betim, e não tinha como carregar as crianças. A gente mais tinha que, mas eu ficava ouvindo, né? Nós ficávamos ouvindo, e eles saíam com o congado para lá, e nós formávamos outra aqui de criança, que ficava batendo na lata e cantando, sabe? E isso aí foi começando a aprender. Aí, no momento que eles viam que a gente já estava um pouco, né, pondo mais sentido nas coisas que era do Renato, que é muito respeitado até hoje, graças a Deus temos um respeito muito grande pelo nosso reino, aí eles já deixavam, né, a gente cantar, a gente tocar, ensinava, tinha os ensaios, eles davam os ensaios para nós todas as quinta-feiras, né? Eu juntava meus tios, as tias, os mais velhos, e hoje nós vamos ensaiar um pouquinho aqui. Ensaiava aqui no terreiro da casa da minha avó aqui. Então a gente ensaiava, aí eles já mostravam para a gente como é cantar, já passava para a gente, não dava o bastão para a criança não, mas passava a palavra para você. Agora é você que vai cantar. Às vezes a gente cantava certo, cantava errado. Quando cantava uma música que eles achavam que não era, eu falava, não, essa não, essa aqui não, essa aqui, esse tinha um ditado de falar, isso é ponto de reinado. Ponto tem que ser cantado no lugar certo, no lugar dos pontos, sabe? E isso a gente foi praticando e eu fui tomando gosto. Eu, pelo menos, não falo por engrandecer, não, mas eu tive, né? Nossa Senhora me abençoou que todos os festejos, todas as tradições, eu aprendi. E aprendi com amor, com fé, sabe? Eu, se for preciso
da folia, eu estou lá, precisar no batuque, eu estou lá, precisa no candomblé, eu estou lá. Mas não é porque eu sou melhor do que os outros, não. Eu tive, né, a oportunidade de estar sempre junto com eles, sempre prestando atenção e pondo sentido. Tá? Quando criança, que eles iam tocar, né, o candomblé deles era muito fechado, muito fechado. Era só os mais velhos, com aquele respeito, tinha tudo um regimento, né? E tinha aí eles falavam um paiózinho ali embaixo, lá debaixo da casa paterna. Eles levavam os tambores para lá durante o dia. Aí a gente via os tambores. A gente nem podia ver os tambores sagrados que ficavam guardados. A gente via os tambores passar com... Opa, hoje vai ter... Sabe o que nós fazíamos? Às vezes a gente furava um buraquinho, um buraquinho na parede, era pau a pique, né? Você furava, mas não podia furar a mão, porque não podia desconfiar. E dali a gente ficava. E nós era 3 que tinha mais... Era eu, Preto e o Leontino. Nós ficávamos assim, cada um olhava um pouquinho. Até que um dia o tio Raimundo desconfiou que a gente estava olhando. Né? Por quê? Eles cantavam, tocavam, paralisavam, né? Guardavam. No outro dia nós estávamos cantando. Ele falou, mas onde é que esses meninos estão aprendendo? Aí o tio Raimundo ficou de antena ligada. Falei, esses meninos estão... Aí conforme o dia a gente estava lá olhando de longe, escondido. Ele saiu lá de fora. Nós estávamos tão focados no candomblé, que ele saiu para lá, deu a volta na portinha, era uma portinha pequenininha, saiu na porta, chegou e falou, vocês estão assistindo candomblé, entra para dentro. Aí nós colocou nós 3 para dentro do candomblé, e eu acho que foi um presente muito grande para mim, que naquele momento eu senti que eu gostei, né, da coisa e eles me apoiaram. Porque até então eu achava que eles não deixavam, que não apoiavam, mas depois que eu cresci, que eu fui saber por que era, né? Por que era. O que passava ali era dali. E aí comecei a dançar concado, comecei a dançar batuque, comecei a dançar. E hoje, graças a Deus, né, tenho esse prazer de estar dominando tudo aqui dentro do nosso reinado. Quando eu entrei no candomblé, eu vim para cá com 7, demorou uns 3 anos, uns 10 anos, de 10 para 12 anos para eu poder entrar no candomblé. Eu olhava, todas as vezes que se tocava, eu olhava, mas não podia. Mas aí com uns 12 anos, que foi eles que me pegaram, né? Porque nós estávamos tão focados que eles entraram e saíram, entraram para dentro do lugar de bater o candomblé, nós viemos de longe, olhando, ficamos ali por perto, chegamos lá perto, fomos lá para o lugar que nós tínhamos feito o nosso buraquinho na parede para poder olhar, tinha que ser muito, muito sigilo mesmo. E eu tinha uns 12 anos, uns 12 anos. E aí, dessa época em diante, eu já deixava a gente, né? Juntava nós 3, os outros não, nós 3 ia. Aí pediu para a gente poder não ficar cantando, porque nós não sabíamos de nada, no outro dia nós estávamos cantando. Nós achávamos que aquilo era uma demanda. Aí nós ia demandar no outro dia, eu, Preto e Leontino. Ele cantava para mim, eu cantava para ele cantava para o outro. E isso eu ainda que tem alguma coisa, né? A sabedoria deles. Eles não xingaram, não brigaram com nós por causa disso, mas trouxe nós para dentro do candomblé. Olha, tem um que até, né, eu repito ele muitas vezes, mas por causa que eu tenho sempre repetido, tem outros também, né, que senão fica parado só num e parece que eu não pus sentido nas coisas que cantava. Então, eu me lembro, eu de criança que sabe, me marcou muito quando eles tinham aqui uma rainha que não era daqui da comunidade, né? Era lá de Itaúna e ela precisava ir embora. E ele, na hora, cantando uma despedida para ela, outro dia mesmo eu estava pensando nessas músicas dele, assim, a gente nem canta mais aqui, mas faz até falta. Quando ela falou, estou indo embora, compadre Arthur. Mas o ano que vem eu estou aí.
Aí eu lembro que ele cantou. Adeus quem vai, adeus quem vem, adeus quem vai, adeus quem vem. Ai, coitadinho de quem quer bem, coitadinho de quem quer bem. A gente sabe, eu, outro dia eu estava lembrando das músicas dele, né? Dele cantar essa música, quando ele cantou para ela nessa despedida. E ela começou a chorar, sabe? Eu fui e volto. Aí ele voltou a cantar para ela, a hora que ela estava subindo o morro. Minha irmã vai deixar ir, minha irmã vai deixar ir. Quando eu chamo no rosário, ela torna a vir. Quando eu chamo no rosário, ela torna a vir. Aí eu fico lembrando dessas coisas, assim, são umas músicas que ele cantava, assim, de coração, sabe? Não é música, é canto, porque aquilo saía na hora, no momento. Ele tinha um recurso, assim, de cantar, assim, para as pessoas que, né, que chegava assim, e eu que ia sair, os amigos, os pessoal que vinha de fora para ajudar ele na hora de sair, fazer as despedidas. Era assim, a gente sentia, sabe, que aquilo saía de dentro dele. Hoje a gente canta despedindo uns para os outros, a gente canta também, faz aquela coisa que, mas totalmente, eu vejo que totalmente diferente, porque infelizmente teve que mudar, né? Teve que mudar, que o som das caixas eram né, que estavam ali, né? Aqueles tambor velho que batia, aqueles troços rouco, batia, e a voz dele saía. Hoje você vai cantar uma música dessa com os instrumentos que a gente tem hoje, não é a mesma coisa, você não consegue mais, você não consegue mais. Mas essas músicas que ele cantava, além dessas tem umas outras, né? Quando a gente ia saindo daqui, que ele cantava. Deus adiante, essa até hoje a gente ainda canta. Deus adiante, paz na guia, vamos com Deus e a Virgem Maria. Deus adiante, paz na guia, vamos com Deus e a Virgem Maria. Então, são coisas que, sabe, que ele cantava para a mãe. Hoje até sinto falta, né? Mas, infelizmente, é igual eles explicavam para nós, minha avó explicava. Isso tudo vai acabar, vocês vai ter outro mundo para vocês. E eu creio que sim, sabe? As coisas que ele fazia, a gente hoje faz, mas de outra maneira. Outro traçado, é outro mundo. E isso, eles vinham preparando nós para isso. Não adianta que vocês não vão conseguir, tá? Vocês não vão conseguir. Nós fazia os nossos gungas daquelas latinhas de massa tomate, pequenininho, era todo mundo. Hoje você vê aquelas latonas no pé fazendo aquele barulhão, mas não é aquele barulho que a gente foi, sabe, foi criado. Mas a gente fazer o quê? A gente é outro mundo, então a gente tem que aceitar, né? O tambor sagrado foi mais difícil, sabe? Ele foi mais complicado para mim poder colocar as mãos. Primeiro, né, eu tive que ter acima de 18 anos, né? Eu tive que me preparar, a minha preparação para colocar no tambor foi uma das preparações. Foi levantar de manhã e colocar o pé direito no chão primeiro, né? Antes de sair na porta, fazer o sinal da cruz que eles pediu. Isso foi tudo conversado antes, né? Você faz isso, isso, isso. E eu tive que fazer o sinal da cruz antes, já tinha rezado na hora de levantar, mas na hora de você sair da sua casa. Na hora de chegar na igreja, na hora de chegar na porta onde está o tambor, você pedir licença, né? E não falar que vai bater no tambor, porque a gente, quando criança, a gente achava que estava batendo. Você pede o som dele emprestado para você, sabe? Então, não foi fácil, não. Até que eu peguei aquilo para... Aí, mesmo assim, eu vim para pegar, não peguei, na primeira vez não peguei. Aí já foi o meu padrinho, né? Tio Antônio, né? Foi o nosso capitão mestre. Primeiro foi capitão, depois foi mestre com.
depois foi nosso regente, né? Aí, quando ele já estava, né, ficando mais fraquejado, é que ele falou comigo, você vai pegar e ensinar o pessoal a... Você vai pegar e vai tocar no tambor hoje. Aí eu já estava muito tempo preparando, mas sempre chegava aqui e não... Aí eu falei que já tem muito tempo que eu venho, mas tinha até medo de pedir, né? Ele estava tocando, era eles. Ele falou, não, mas o tempo seu, o tempo é certo, tudo é no tempo certo, então o seu tempo é agora. Aí o meu padrinho e nosso capitão regente, que pegou o tambor, levou eu lá dentro, falou, a partir de hoje, eu estou te entregando nas mãos desse capitão José Bonifácio, meu afilhado, ele que vai, até quando ele puder, ele que vai conduzir esse tambor. E aí me explicou, quando você vê que você estiver pronto, você prepara uma outra pessoa para colocar junto com você e assim por diante. Foi assim que eu peguei o tambor. Agora os outros não, o Santaninha, o Gerê, né, que é o Jeremias, eles deixavam, mas o Santana mesmo tem uma preparação especial para a gente poder tocar nele. As caixas, tinha os ensaios, né? Tinha os ensaios. Tinha as caixas, né, maiores, que ficava um dos caixeiros responsável, eles pegavam a caixa deles e colocavam as caixas menores, né, para a gente bater, pedia para a gente bater com uma vaqueta só, até você pegar o ritmo deles. Depois que passava a outra vaqueta, bater com duas vaquetas para você controlar o som da caixa. Então, a caixa, a gente pegou elas com mais facilidade, porque a gente pegou com menos idade e com mais gente no ensaio. Então, foi mais fácil a gente tocar nas caixas sagradas. Então, nas caixas foi mais difícil. Caixa, patangome, né? No Congo tinha o reco-reco antigamente, a gente tocava também. Tinha tal de matraca, que eles batiam na mão assim. Meu avô falava maritaca, vamos bater as maritacas. Ele abria madeira assim, colocava, batia as tampinhas de garrafa, fazia aquelas redondinhas, batia, para a gente bater na mão e ficar... Aí, mas isso tudo acabou, porque foi passando o tempo, para nós aqui foi mudando, hoje não tem mais. Mas tudo isso era instrumento que a gente tocava. Olha, alguma coisa eu posso explicar, né? É porque, quando a gente está preparando, eles explicaram para a gente que o tambor mais sagrado é ele, porque foi o tambor, por isso que tem o nome de Santana, foi o tambor que é onde eles tocaram para tirar a Nossa Senhora do Mar, e ela chegou e sentou em cima do tambor. Então, o tambor Santana é o tambor sagrado, por isso que chama Santana. Aí, para você poder tocar nele, você tem que ter essa preparação de espiritual, do corpo, né? Rezar bastante, porque ali você não está brincando, você não está tocando num instrumento que toca para qualquer coisa. Você está tocando ali com... Aquele tambor que rege os outros todos que estão ali. Se aquele ali tocou com falta de experiência, com falta de preparação, pode atrapalhar todo o candombe. Porque o candombe, gente, a gente toca ele aqui, mas talvez eu estou tocando no tambor, não sou eu que estou tocando ali. Então, a gente tem que ter essa preparação. Tá? Às vezes, está ali a minha figura, né? Mas o candombe é dos nossos antepassados. Então, quando a gente vai abrir o candombe, a gente pede isso para vir junto com a gente, e ali você, né? Você vai... Eles falavam, vai temperando. Você vai temperando, né? Uma hora é eu, outra hora é você. E ali o Santana que segura. Ele que é o pai da... Né? É o que resiste tudo que vem ali. Então tem que ter uma preparação ali. Só dá um tempo, se eu perguntar aqui se pode, né?
Tem um canto que, né, meu capitão Amor, que é o meu Timaro, ele que fazia a abertura, ele cantava muito para nós. Quando ele ia cantar, primeiro ele saudava, né? Pedia licença e cantava. Oi, Santana, oi, Santana, Santana, Santaninha, ei, Santana, Santana, Santaninha, ei, Santana, ei, Santana, ei, Santana, Santana, Santaninha, ei, Santana, Santana, Santaninha, ei, Santana. Agora, por que é, né? Deixa para depois. Olha, né, é uma fala do meu tio Geraldo, que foi passada para nós, que os tambores sagrados foram os primeiros instrumentos a bater, né, o candomblé e bater o Moçambique. Mas como o Moçambique precisava sair para as ruas para mostrar que eles conseguiram, que muitas pessoas não conseguiram, eles conseguiram, os tambores não tinham como sair. Aí se formaram, né, as caixas, né, os instrumentos sagrados, tirados, né, das madeiras também, né, que elas são feitas, a caixa tradicional do reinado, ela tem que ser de madeira, né, tirado dos troncos das árvores, abriam, né, está ali, né, aquelas ali que vocês podem ver que é um tronco de árvore, foram abrindo, fazendo, e conseguiu a fazer, né, o tambor, fazer a semelhança do tambor na caixa para que pudesse sair. Então, a caixa, como diz a voz do meu tio Geraldo, a caixa, ela é discípulo dos tambores sagrados. Então, ela também é sagrada para nós tocar. Originais, né? Porque hoje a gente vê muita coisa aí que dói, mas é cada um na sua, né? Não temos nada de criticar quem fez lá, da maneira que faz lá, mas o nosso aqui é raiz, é respeito. Você não vê uma caixa de lata, você não vê uma caixa apertada a não ser na folia, nas outras coisas que pode fazer. É para foliar, é para foliar. Agora é para louvar, é para louvar, entende? Então, as nossas caixas é com madeira, ainda tem o símbolo, né, do nosso tambor sagrado. Olha, eu considero, né, que a nossa raiz é o nosso fundador do nosso reinado. Não foi ele que fundou o reinado, mas na nossa comunidade, ele foi o responsável pela raiz. Então, eu considero assim que ele foi a raiz que fincou no chão e ficou ali. Uma semente que o pai dele plantou e ele já nasceu com a raiz agarrada na terra. E ali veio os troncos, que são os filhos. Os filhos deles veio o tronco para poder ele ensinar que os troncos tinham que sair as galhas, né? Aí veio, eu considero ele como a raiz e o tronco. Depois veio os filhos, que são as galhas que soltaram. Das galhas veio as folhas e as flores, que são os netos, os bisnetos. E aí, essa árvore, ela tem que estar sempre segura na terra, sempre para poder alimentar nós. E eu tenho isso ainda, que ele ainda, né, com todos esses anos, quase 70 anos, né, que ele foi, mas a raiz está plantada aqui, a gente ainda tem ainda. Hoje, eu considero essa raiz assim, se falar assim, o Zé Bengala é uma coisa, se falar assim, o Zé dos Arthur, o Zé da comunidade dos Arthur, eu me sinto outra pessoa. Então, eu me sinto bem mais firme, mais seguro. Então, essa segurança está onde? Está nele. Porque quantas e quantas famílias, né, se apagam, passou aqui nesse planeta nosso, cumpriu os deveres, foi embora, todo mundo esquece. E o Arthur
Está aí até hoje, quase 70 anos, Arthur. E se Deus quiser, daqui muitos e muitos anos, essa árvore vai permanecer firme, porque a raiz está firme. Eu relaciono assim, que a raiz nossa está lá no nosso reinado, que é as nossas rainhas e reis, que a gente respeita muito. Eles vêm lá atrás, ali, estão ali. Depois vem logo o tronco, que é o Moçambique, que é o tronco que vem ali puxando. Lá em cima tem as folhas e as flores, que é o congo, que vai lá na frente balançando e fazendo, e florindo a estrada, para vir arrastando o tronco e a nossa raiz pregada no chão. Então, eu considero, e eu vejo, e foi falado para mim, que isso é mais ou menos isso aí, né? Porque a raiz nossa está lá no trono, está aqui dentro da nossa igreja, que são, a gente respeita como nossos santos, né? Tem a Rainha Conga, a Rainha Santa Isabel, é o santo que a gente tem a devoção aqui, né? Somos devotos de todos os santos, mas o santo que a gente tem a devoção aqui, que são, né? A nossa raiz, que tudo que a gente vai fazer, a gente vem aqui primeiro pedir eles, pedir a raiz. Aí sai, né? Aí a raiz faz isso, vai. A árvore faz isso, vai. Aí vai o conco. Aí vem o tronco. Atrás vem a raiz, segurando tudo ali para nós. Então, eu considero dessa maneira, gente. Muito bom. E isso é forte demais para nós. O reinado é um só. A gente reina tudo em louvor, né? Ao nosso reinado. Igual eu já expliquei, que é a nossa mãe do Rosário. Então, todos nós somos devotos. Mas tem uma diferença entre o Congo e o Moçambique. Por quê? Eu não quero dizer que o Congo não tenha fé. O Congo tem a fé. Mas o Moçambique tem a responsabilidade. Nós, do Congo, ou nós do Moçambique, nós temos que estar preparados para a festa. E temos que estar preparados para o nosso trono. Então, o Congo faz a festa. O Congo é enfeito, ele vai lá na frente, ele volta, ele brinca um com o outro. O Moçambique já tem que ser uma coisa mais séria. O Moçambique é de nego velho. O Moçambique tem que ter uma responsabilidade, porque é ele que está segurando a raiz ali, sabe? Agora, o Congo não. O Congo eu considero o Congo como igual eu estava falando da árvore. O vento bate e ele quer festejar, quer jogar flor para lá, ele quer jogar folha para lá, ele quer fazer a festa. Então, por isso, o Congo tem fita, o Congo tem sanfona, o Congo tem coisas que é mais para o festejo. Mas não quero dizer que a gente não tenha fé, porque a gente está ali tudo em prol do rosário. Do rosário. Só que, se a gente for fazer só a fé, não tem a festa. E se a gente for fazer só a festa, não tem a fé. Então, a gente tem que distinguir uma coisa da outra. Nós temos que ter as duas coisas dentro de um rosário só. Dentro de um rosário só. Nós temos que ter alegria, nós temos que ter sinceridade. Então, o Congo faz a alegria, o Moçambique faz a sinceridade. Entendeu? Então, a diferença do Congo e do Moçambique é só no dançar, no festejar. Mas tudo é o reinado, tudo faz parte, né, da nossa mãe do Rosário. A gente tem, né? O Congo tem um gingado diferente. Então, por isso até eu falo que muitos moçambiqueiros que não conseguem dançar o Congo. E o Congo todo consegue dançar o Moçambique. Entendeu? Olha para você ver, o Congo todo consegue dançar o Moçambique. Do mesmo jeito. O moçambiqueiro já não consegue dançar o Congo. Porque a gente tem um gingado que já é de dom. Eu sou congueador, eu sou Congo. Você é Moçambique, você é Moçambique, então não tem como. Se você for balançar como eu no Congo, o Congo pode tirar os dois pés do chão, pode pular, né? O Moçambique tem que estar sempre com o pé no chão. E aí eles acostumam, eles têm
um jeito diferente, né? Às vezes eles tocam um instrumento congo, sabe? Às vezes eles vão lá no meio do congo, canta para nós, canta junto com nós, porque sabe as músicas, mas não consegue fazer o gingado nosso, porque o gingado do congo é diferente. Então, às vezes, teve uma época que a gente esteve até fazendo assim, uma pesquisa, um estudo. Por quê? Por que isso? Mesmo quando vieram Congo e Moçambique, cada um veio de um local da África, né? Então, aqui que se juntaram. E aí, cada um tem o seu gingado. Nós somos tudo de uma família só, mas cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu jeito de dançar e eu acho que quem teve o dom de aprender os dois, sim. Quem não teve, paciência, cada um no seu quadrado. Então, a música do Congo é uma música bem mais rápida, bem mais alegre. E, como eu disse, é música para festa. Então, eu vou cantar a música do Congo aqui, que... Deixa eu buscar um lá, que Timanel gosta de cantar, gostava de cantar. Eu gosto muito de buscar meus antepassados, porque o presente agora é muito misturado. Vai a batida do Congo. Oh, meu rosário é minha vida, oh, meu rosário é minha vida. Quero ver Nossa Senhora, minha mãezinha querida. Quero ver Nossa Senhora, minha mãezinha querida. Ei, meu rosário é minha vida, ei, meu rosário é de véu, é minha vida. Quero ver Nossa Senhora, minha mãezinha querida. Quero ver Nossa Senhora, minha mãezinha querida. E essa música é do Congo, é uma música que é mais leve, você está pedindo. É por isso que eu falei, você tem que ter a fé junto com... Você não pode falar só em festa, né? E esquecer da nossa mãe. Então, o Congo tem ela. Agora o Moçambique tem lá. E Moçambique é coisa de nego véi, que anda devagarinho. Moçambique é coisa de nego véi, que anda devagarinho. Quem anda com nego véi, ai, nunca fica no caminho. Quem anda com nego véi, ai, nunca fica no caminho. Moçambique é coisa de nego véi, ele anda devagarinho. Moçambique é coisa de nego véi, ele anda devagarinho. Quem anda com nego véi, ai, nunca fica no caminho. Quem anda com nego véi, ai, nunca fica no caminho. Então, é isso aí. Por quê? O Congo é mais para jovem, tem mais gingado. O Moçambique já é coisa mais de... Não é que as crianças não podem, mas as crianças estão ali, estão dançando. Eles não querem nem saber o que está acontecendo. Mas os responsáveis têm que saber, tanto por eles e como para as crianças, como proteger as crianças, né? Então, a diferença só de som, mas tudo num rosário só. Olha, segundo o que eu aprendi com meus mestres, né, é que a escrava foi buscar uma água, né, em um rio. E chegando lá, ela avistou, né, uma senhora lá no meio do rio, e ela olhou para aquela senhora, e a senhora estava lá no meio do rio e não conseguia sair. Ela chamou, ela não veio. E ela voltou para trás correndo e foi lá e falou na comunidade dela, no grupo dela, no quilombo dela, e falou: gente, tem uma santa lá dentro da água, lá, mas ela não quer sair.
Aí eles formaram. Primeiro que formou foi o Congo. O Congo foi lá e bonito, e bateu, e cantou. Ela veio até quase na beirada. Gostou muito, adorou muito, mas não saiu. Esse cantor. Aí voltou, chamou, aí formaram o pessoal mais velho, fizeram a preparação deles, as orações deles, levaram os tambores, né, que não tinha caixa, já levaram os tambores, que é o Gerê, Santana, Santaninha. Chegou lá, eles bateram Moçambique, bateram o candombe, ela veio saindo, bateram Moçambique, ela veio saindo, veio saindo. Aí quando ela estava quase chegando, que ela sentou no tambor, eles já passaram a bater o Moçambique. Bateu o Moçambique para andar com ela, porque o candombe não anda. O candombe é onde que ele bate, que ele fica. Ele bateu aqui, ele tem que ficar aqui. Se ele saiu daqui, ele tem que guardar no recinto deles. Aí o candombe bateu ali naquele lugar, encerrou o candombe, bateu o Moçambique, ela acompanhou o Moçambique, o Congo foi na frente, pediu para que o Congo fosse na frente, o Congo foi na frente limpando, fazendo a limpeza do caminho, enfeitando o caminho para ela passar, catando galho de coisa, pondo quem vinha, que ela vinha isso com aquela alegria. Então, aonde que está, né? Aquilo que você me perguntou, o significado, né? Onde teve o candombe, o Moçambique e o Congo. O Congo foi e bateu. Ela veio até quase na beirada, mas esperejava para tirar ela, se faltava alguma coisa. Aí chegou o candombe, bateu, ela veio e sentou no Santana. Sentou no Santana. Aí eu falei, e agora para nós levar ela? Como é que nós vamos fazer? Porque não tem... o candombe não pode andar para a rua fora. O candombe não anda na rua. O que eles fizeram? Bateram o Moçambique e ela já veio atrás do Moçambique acompanhando. É onde que as rainhas também vêm atrás do Moçambique, com as orações, com os nossos estandartes, né? Com nossas imagens do nosso santo, que representa ela ali atrás do Moçambique. Né? E aí, o que foi passado para nós pelos nossos mestres foi isso aí. Então, isso aí eu guardo com muita atenção para me passar para meus vindores, meus filhos, meus netos, passo para isso todo dia. Tá? Assim que a gente tem a oportunidade, eu converso com eles, mostro para eles como que... Aí, às vezes, eles falam comigo, ô pai, ô vô, mas por que é o senhor que tem que fazer isso? Por que eu falei, não é eu que tenho que fazer, não. Eu tive que aprender, agora vocês aprendem que amanhã vocês vão fazer, né? Então, não é eu que tenho que fazer, não. Qualquer um de vocês pode fazer, mas tem que ter sabedoria para você poder aprender. E como vocês vão aprender? Conversando, por sentido. Eu obrigar vocês, eu não posso, porque nada obrigado não vai, gente. Tem que ser, a pessoa tem que ter gosto, tem que ter prazer, tem que saber, tem que ter amor àquilo que vai fazer, né? É igual eu falo, é que a nossa comunidade é muito grande, tem mais de... hoje nós estamos aí com quase 700 pessoas, para dizer, e nós temos aí, nessas 700, nós temos aí daqui de dentro, nós temos aí uns 50, 60 moçambiqueiros, uns 80 congueiros, né? E esse resto? Por que não está dentro? A gente é um mistério. E isso, o Renato também tem um mistério. Tem um mistério que todo dia que você vai, todo dia que você reza, todo dia que você entra aqui, você tem uma surpresa que às vezes você não espera, quando você chega aqui, você encontra. Às vezes, eu como mestre de Congo, eu considero ainda mestre de Congo, capitão mó, mestre de Congo, capitão de Moçambique, eu me considero, não falo por engrandecer, mestre batuque, mas assim, quando eu reúno o meu grupo de Congo aqui, às vezes eu saio dali, eu mando eles reunir aqui e fico aqui. Eles reúnem, eu passo a mão no meu bastão e vou cantar uma música, canto outra. Depois que eu estou cantando, eu falo, não era essa a música que eu queria cantar, então é um mistério. Aí eu falo, mas não era essa a música que eu queria cantar. Aí vem na minha cabeça, põe sentido. Não pode aprender tudo, não pode saber tudo. Você não pode saber que você vai chegar aqui e fazer isso, não. Põe sentido. Aí, sabe, e minha avó sempre falava isso.
não tem cântico, não tem música, tem canto, porque o canto de reinado, ele começa, mas não tem fim. É de acordo com o momento, é de acordo com a necessidade, é de acordo com a oportunidade, né? Às vezes eu estou aqui cantando, por exemplo, eu estou aqui saudando Nossa Senhora do Rosário aqui para nós sair. Entra uma rainha ali, talvez que não seja daqui, mas a minha obrigação é cantar para receber ela. Eu peço licença Nossa Senhora do Rosário e já vou receber ela. Então, é questão de momento, questão de tempo. E recurso, né, que a gente tem que ter no momento, né? Às vezes, vocês, por exemplo, têm, na minha festa, eu sou conhecido de vocês, eu não vou sair do congado, da galera, fulano. Não, eu canto para vocês e vocês, para entender. Se vocês não entenderem, a minha obrigação eu fiz. Mas, normalmente, todo mundo entende. Porque é muito amplo, é muito amplo. A comunicação da gente com a comunicação de outras pessoas que vêm. Os cantos do batuque como diz o meu mestre Mara, o batuque é uma coisa que ele surge, né? Ele não é preparado, a gente não prepara assim para um batuque. O batuque ele sempre surge na cozinha. Por quê? A minha mãe contava para nós que o pai dela não gostava que elas dançassem baile. Porque tinha as tradições dela, tinha os preparos dele. Não, baile, vocês podem até ir, mas não vai mexer com baile, não. Nós temos nossas... Então, diz ela que era assim, ele cantava batuque com elas a semana inteira, né, para as roças, para onde é que ele estava trabalhando, ensinando ela. E elas não sabiam para que era que ele estava cantando. Quando era no dia da festa, no dia que tinha um casamento, que tinha um batizado, que tinha uma coisa, ele chamava os filhos dele lá na cozinha. E aí eles começavam lá. Você lembra daquele dia que nós estávamos lá na roça, fulano de tal, nós estávamos plantando, que eu cantei aquela música. Aí começava, oi, batuque na cozinha, assim, não quer, São Rolo, queimou meu pé. Aí eles começavam, aí vinham os filhos dele, tudo. Oi, batuque na cozinha, assim, não quer, São Rolo, queimou meu pé. Batuque na cozinha, assim, não quer, São Rolo, queimou meu pé. Aí já saía lá para o meio da festa, fazia aquela festinha para eles. E isso é uma tradição que gravou na família, nos filhos, e a gente carrega essa tradição até hoje. Você vê que ele foi, né, como um batuqueiro, que meu avô, felizmente, ele era mestre em tudo dessas coisas, que foi ele que, às vezes, até a criação dele, no momento, para poder tirar de uma outra situação, ele criava uma situação para ele e criou e plantou na família dele, no sangue da família dele, e a gente continuou, né? Foi ele, depois veio minha mãe, né, como mestre de batuque. Você viu minha mãe cantar batuque, gente? Não. E ela cantava, igual ele falava para nós, ela cantava lá na cozinha dela, lá para nós, né? Chegava sempre, minha moreninha, olha lá que eu te dou um tiro, ai, ai. Olha lá que eu te dou um tiro, ai, ai. Aí ela explicava para nós assim, agora vocês respondem. É um tiro de revólver, uma bala de suspiro, ai, ai. Uma bala de suspiro, ai, ai. Então, ela começava daquele jeito dela. E aí a gente foi pegando e a gente vai tomando gosto daquilo, né? Ela, né, cumpriu a missão dela aqui, foi, Deus chamou, mas deixou esse legado para nós poder fazer. Hoje eu carrego também, né, no meu ombro, né, essa responsabilidade do batuque. Então, a gente faz a Noite dos Arthur aqui. Quando faz a Noite dos Arthur, aí tem que ter o batuque. Aí a gente já canta aquelas músicas do batuque,
canta com ela. A gente começa lá na cozinha, né? Igual o Timar falava, não, vamos começar na cozinha, porque é na cozinha que a gente começava a cantar. Então, às vezes, a gente olha assim, isso é uma tradição, Mas tem hora que eu penso assim, do jeito que a minha mãe contava, era uma criação do pai dela para poder manter o pessoal sempre em harmonia, sempre junto. E ele fazia essas criações, sabe? Agora, o canto de roça, igual você perguntou, por exemplo, o canto do batuque. Outra coisa que era muito forte aqui na comunidade, é os versos, né? Brincadeiras de roda, os versos que eles colocavam, né? Aqui, ó, minha tia Tita e tia Induca aqui. Tia Induca não era muito de cantar, não. Ela cantava só na hora que mexia com ela. Mas tia Tita gostava. Aí tia Tina ali embaixo, tia Maria também não era muito, não. Ela tinha um problema na garganta, tinha até um papo, ela não cantava muito. Mas a Tereza já cantava. Aí ficava tia Tina lá embaixo, tia Tita aqui, minha mãe lá embaixo, tia Lucinha ali. Aí uma cantava para a outra. Passeia, meu bem, passeia, deixa ele passear. Se ele tiver de ser meu, ai, 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 ele vai tornar a voltar. Tia Tita cantava primeiro, que às vezes. Aí Tintina escutava lá embaixo, já cantava. A folha da bananeira, de tão alta de solho, se quiser casar comigo, ai, 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 vai pedir quem me criou. Mãe escutava lá do outro lado. Mãe gostava muito de cantar. Ai, minha mãe. Minha mãe gostava muito de cantar. Ai, meu Deus, mãe, vem, mãe, fala comigo como é que é. Eu tenho muitas músicas, mas eu queria cantar que ela gostava de cantar lá embaixo, que ela cantava para ela. Tinha, eu lembro que era da Folha da Bananeira. A minha mãe cantava. Eu joguei a pedra na água, a pedra foi lá pro fundo. Eu pensei que eu tirei sorte, ai, 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 tirei foi trabalho do mundo. Ai, gente, aí tia Lucinha, às vezes tia Tita tornava a cantar aqui, tia Lucinha já respondia de cá. Tia Lucinha gostava de cantar, falar da boiada. No arco daquela serra, passa boi, passa boiada, mas não passa meu benzinho, ai, 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 do cabelo cacheado. Aí elas cantavam quase uma hora, uma cantando para outra. Então, gente, isso, né, eu como criança, aí eu ficava igual, né, buscando aqui, buscando ali, buscando aqui. Por isso, hoje, graças a Deus, né, tudo que eles perguntam para mim, às vezes eles ficam apertados, que, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como é que era, mais ou menos? Eu ainda tenho, né? Ainda tenho. Leontino também tem, coitado, mas já não aguenta mais. Preto também largou para lá, mas eu não largo, não. Não largo, não. Sempre eu gosto de ter as coisas que eles faziam, as coisas que eles falavam, não largo. E aí nós vamos vivendo desse jeito, né? Isso, o batuque não tem, por isso que eu falo, o batuque ele não tem uma época de fazer, ele não tem. A gente faz, por exemplo, igual eu falei, faz a noite dos Arthur, porque a noite é onde a gente quer recordar as coisas dos Arthur. Aí tem o batuque. Se faz um aniversário, tá todo mundo dançando, cantando, vamos dar uma paradinha para nós descansar. Aí um começa a bater palma, começa a fazer, forma o batuque ali naquele momento. Né? A não ser esse dia que a gente faz exclusivo, não faz exclusivo para o batuque. A da noite dos Arturos, porque ali é onde tem, nós, né, conta a história, né, a gente dança o batuque, brinca de roda, brinca das brincadeiras que os Arthur brincavam de primeiro, né?
Então, é a noite dos Arthur. Aí o batuque tem que estar dentro, né? Mas ele não é específico, assim, mês de maio tem que ter o batuque, igual a folia, fim de ano tem que ter a folia, a abolição tem que ser no maio, a festa de outubro, a festa grande é a festa de outubro, que é o mês nacional do Rosário. Mas o batuque não. O batuque é só reuniu, na forma o batuque está. Outro dia mesmo, nós fizemos aquele encontro saber, né? Ensinamento para os jovens, e a gente estava lá ensinando. Aí, a hora que terminou, a gente agradeceu. Aí, uma das meninas que estava assistindo, falou assim, mas faltou o final. Eu falei, faltou o quê? Canta o batuque aí, eu bati a palma, mas no instantinho todo mundo ferveu. Aí não precisa ter, né? Aí juntou todo mundo, bateu, cantou duas músicas só de batuque, mas fiz. Então, o batuque é questão de alegria de momento. Mas não esquece que, né, foi plantada essa semente para nós. Né? E a gente tem que cuidar dessa semente para não deixar ela apodrecer e morrer. Né? E isso, o João do Mato também é uma outra tradição que foi criada, né? Eles falam que isso já tinha muito tempo, muitos anos já vinha, né? E não é só aqui que tem, não. Eu descobri que não é só aqui que tem, não. Mas que mantém ainda, por aqui, é aqui. Porque a gente vê, tem, mas é fora e é de uma ou outra maneira. O nosso João do Mato aqui, ele a gente faz, quando eles explicava para nós, antes da gente começar, antes de fazer, que a gente tinha que preparar o nosso terreno, limpar a nossa comunidade para a chegada do Menino Jesus. Por isso que ele é feito antes do Natal. Tem que ser feito antes do dia do Natal. Então, isso já tem mais ou menos uma época. E outro, também era para fazer o tratamento das plantações, né? Conservação das nossas plantações, do nosso alimento. Então, o João do Mato, ele ia limpar as roças para que as plantas que foram plantadas produzir para alimentar a comunidade. Então, para nós aqui tem dois significados. Além da nossa alimentação, da limpeza do terreno para receber o menino e a limpeza da comunidade, entende? Quando a gente termina o João do Mato, a gente limpa todo mundo limpa os seus quintais, limpa as casas para esperar o Natal. Aí a gente deixa. E tem o significado, né, da gente trazer, né, um pé de planta lá da onde a gente está limpando, um pé um galho de uma árvore, que hoje a gente simboliza, né? Porque nós não temos mais lugar de plantar para fazer o João do Mato conforme era antigamente, conforme era tudo plantado de plantação, arroz, feijão, milho, a gente capinava tudo, tinha que capinar tudo também. Enquanto não terminar, teve dia que nós terminamos o João do Mato aqui, já estava quase escurecendo, porque a Tinduca não aceitava. Ela fazia todas as coisas que tinha que fazer, mas nós também tínhamos que cumprir todas as obrigações que ela... Então, ela falava, enquanto não limpar tudo, a gente vocês não vêm aqui, não. Quantas vezes ela já voltou com o pé de milho para trás? Mas tem que acabar. Então, é o seguinte, o significado do João do Mato para nós aqui é a limpeza e a conservação do alimento para alimentar a nossa comunidade. Né? Então, a gente faz, veste uma pessoa, né? Todo a gente nem sabe quem que é que vai vestir, os trabalhadores nem sabem quem é que vai vestir. Você vai trabalhar, o pessoal aqui da cozinha, o pessoal das casas que junta, escolhe uma pessoa e tampa ele todo de mato e esconde ele num lugar que a gente vai passar para capinar, sempre é no final. Aí a gente vai limpando, cadê esses? Fala, enquanto vocês não acharem eles, se vocês vierem embora, o mato fica lá, porque aí até que a gente acha. Agora, ultimamente, a gente já não está fazendo mais isso, caçar ele aonde ele está. Porque nós não temos, né,
Porque de primeiro ele ficava mais ou menos aqui, mais por perto, que era o final da roça. Hoje a gente sai roçando um terreno todo, então ele arruma aqui, quando a gente está quase terminando lá, está terminando, quase terminando. Aí ele sobe. Mas aí ele já sobe com uma turma daqui. Só para encontrar com a gente. A gente terminou, ele encontra, aí nós vamos trazer ele para entregar para a dona da casa aqui, para a dona da fazenda aqui. Então é uma tradição, assim, uma festa que eu acho até diferente, mas é um diferencial que faz com que, se a gente pôr sentido, tem sentido nas coisas, né? Para a chegada do menino Jesus e para a limpeza da nossa comunidade. E a alimentação que a gente vem. Mostrar, porque hoje se pergunta o menino, de onde que vem o leite? Ele fala que vem da padaria. Né? De onde que vem o feijão? É no saquinho ali. Não, mas antes disso tem muita coisa, até chegar ali, né? Então, é isso aí. Ó, aí o João do Mato eu tenho duas músicas, eu apaixonado com elas, quando eu me lembro, né? Que eles iam para a roça e sempre tinha alguma coisa, eles sabiam de alguma coisa, de algum daqueles trabalhadores que. E aqui, o Cristo aqui era o parafuso, né? Que era o marido da Tintina. Ele bebia umas cachaças aí, e Tintina de vez em quando chamava, ele cortava, ele xingava e tal, e ele ficava naquela tristeza. Até meu avô também, né? Meu avô também chamava muita atenção dele, então ele sempre era Cristo. Aí quando chegava no eito de roça, vamos mexer com parafuso. Ele estava trabalhando, estava lá trabalhando, tá. Vamos mexer com parafuso. Aí eles cantavam, para meu pai cantar. Eu chorei, mas por quê? Por causa da Mariazinha, eu chorei. Aí a turma cantava até. Eu chorei. Aí um gritava, ê, parafuso, você está chorando por causa de Tintina. Então, era aquelas coisas, sabe? Que eles bolavam na hora, assim. E é uns cantos que mexem com as coisas. O meu avô, ele, quando estava capinando aqui no quintal, aí eu cantava. Minha enxada e minha foice. Aí o pessoal. Oh, é o meu divertimento. Quando chega na colheita, eu vou colher meus mantimentos. Oh, lê, lê, lê. Oh, lê, lê, lê. Oh, lê, lê, lê. Essa canta era dele também. Quer dizer, a enxada e a foice, para ele era um divertimento, mas quando chegava no fim do ano, ele ia colher os mantimentos. Né? Então ele estava explicando para nós que aquilo ali, né? E isso tudo era coisa tirada assim, de momento dele, né? De momento dele. Aí ele falava, olha, vovô, meu pai era tirador de roça. Vai, compadre Arthur, essa aí, ele falou, não, mas isso aqui é. Olha para você ver, preste bem atenção, compadre Evar. Né? Para nós isso aqui é divertimento, nós estamos aqui divertindo. Mas quando chegar no fim do ano, quando chegar na colheita, o que nós vamos fazer? Nós vamos colher nosso mantimento, encher nosso paiol. Aí, sabe, eu ficava escutando essas conversas. Sempre junto com eles. Pequenininho, eles capinando, não dava coisa de capinar, mas eu ia. Papai me levava. Quer ir, Zé? Quero. Quer ir, Zé? Quero. Por isso até que eu não consegui estudar direito, sabe? Eu, a escola eu deixava mais para aqui dentro que lá. Por isso que eu demorei a aprender. Porque eu ficava muito focado aqui. Depois que eu falei, não, eu tenho que, né? Eu fui tirar meu diploma de quarta série depois que eu casei. Porque aí eu falei, não, tem que estudar, fui para a aula, estudar, tirei só a quarta série lá. Mas por causa disso, porque eu ficava muito focado, né?
aqui. Mas valeu a pena. Aqui me deu título de doutor também. Né? Então, às vezes, se eu ficasse lá na escola, mexia, eu não conseguia, né, chegar nesse lugar que eu cheguei. Né? Hoje, graças a Deus, está lá na minha estante, lá meu diploma de doutorado. Né? E tudo isso foi aprendido aqui dentro. Né? Então, não tem preço. Né? Às vezes, o tempo que eu achei que eu perdi lá na escola, no aprendizado, me fez falta, sim. Mas eu não morri, eu não passei fome, eu tive uma vida até, graças a Deus. Né? Não foi, como diz o outro, não foi a mel, mas também não foi a fel. Trabalhei muito na roça, depois fui trabalhar numa empresa, numa grande criação de galinhas. Lá eu já passei a ser um responsável pela fábrica de ração, eu já era o responsável, eu que manobrava que tem. De lá, fui para a prefeitura, trabalhei na prefeitura 3 meses de auxiliar de serviço, 3 meses. Tinha gente na prefeitura de 10 anos. O encarregado precisou de sair de férias numa emergência, que a mãe dele, ele era da Bahia, a mãe dele passou mal lá, eles mandaram chamar ele, ele me chamou, você vai cuidar você vai tomar conta dessa área para mim, a área de parques e jardins. Você vai tomar conta do horto, o horto era a produção de mudas, para plantar nas praças, para vender, sabe? A gente fazia. Eu falei com ele, de jeito nenhum. Tem gente aí de 8, 10 anos que está aí, e como é que eu vou fazer? Eu cheguei ontem, eu passei na experiência, tem 1 mês e pouco que eu passei na experiência, ele falou, você passou na experiência? Não. Você tem responsabilidade. Aqui, nós parávamos 4 horas, eu lembro. Ele falava assim, aqui dá 20 para as 4, 3h30, está todo mundo juntando a ferramenta, casca fora. Você é o último a sair. Você chega, vai num canteiro, me pergunta, Sr. João, o que é isso aqui? Que eu tinha interesse de aprender. Ele falou, então, chega uma pessoa aqui para comprar muda, você fala que tem 3 meses ou 4 meses de casa, você falou que tem. Ele sabia. Aí ele falava comigo assim, eu mando o fulano de tal, não vou citar nome, porque né, não é, né? Mando o fulano de tal lá buscar essa muda assim, assim. Ele fica me perguntando, onde é que está? Qual é o canteiro que está? Eu mando você vai direto no canteiro, então você que vai cuidar. E eu já fiquei naquela situação, gente. Né? Por isso que eu falo, eu fiquei naquela situação. Eu falei, puxa, como é que eu faço? Aí eu comecei a trabalhar, falei com eles, gente, o Sr. João está deixando isso aqui, mas é assim, eu preciso da ajuda de vocês, porque eu sou novato e tal. Muita gente aceitou, mas era muita gente que trabalhava. Muita gente não aceitou. Você não sabe nada, você chegou estudando e tal. Por incrível que pareça, o prefeito chegou lá onde nós trabalhávamos, e nessa época a gente reciclava muito, sabe? Apanhava muitas latas para plantar muda, e aqui tinha ferrugem, tinha trem lá para meio. Era encanteiradinho, mas tinha muita bagunça. O prefeito chegou, o Sebastião Camargo chegou, gente, mas que bagunça que está esse trem aqui, isso? Quem é que é o encarregado aqui? Ai. Eu falei, eu fui lá perto dele e falei, infelizmente eu vou falar com o senhor. Eu estou aqui no lugar do Sr. João, o senhor sabe que o Sr. João viajou, mas ele pediu para eu poder olhar aqui para ele. Eu estou olhando, mas aí eu falava, eu tenho pouco tempo de serviço aqui e tal. Ele olhou para mim assim e falou assim, quanto tempo você me dá isso aqui limpinho? Eu quero joga esse trem tudo fora, o que puder aproveitar, você aproveita, o que não puder, você joga fora, mas eu quero isso aqui organizado. Eu olhei a turma que eu tinha, gente, me deu tristeza, que a turma da prefeitura não trabalhava de jeito nenhum. Ainda mais aqueles velhos, né? Tinha gente de 10 anos, né? Que era velhão de casa. Eu ia para eles assim, falei, gente, como é que é? Falei, não dá com limpar isso aí não. Aí eu chamei ele, o prefeito, ele falou, quanto tempo? Eu falei, olha, falar com o senhor a pura verdade. Com essa turma que está aqui, eu não posso falar com você, não. Agora, se o senhor deixar eu arrumar uma turma, aí é outro caso. Ele falou, pois então você está autorizado. Arruma 10 homens para trabalhar com você aqui dentro. E eu falei, e o que eu vou fazer com isso? Manda tudo lá para cima, lá para a carpintaria, que lá mandava para lá, de lá eles mandaram tudo embora.
manda lá para a carpintaria. E aí eu falei, pô, como é que eu vou fazer com essa turma? Aí ele já falou, ó, esse menino aí nem sabia meu nome. Esse menino aqui vai selecionar uma turma aí, vai ficar com um bocado de vocês, os outros vai subir tudo lá para a carpintaria. Amanhã eu quero saber a lista que ele mandar, é essa mesmo. Aí eu liguei para o Sr. João lá na Bahia, pedi para ligar para o Sr. João lá na Bahia, ele ligou, eles ligaram, o Sr. João falou, o que eles fizerem, vocês podem, porque esse menino tem futuro. Aí eu mandei, aí chamei a turma, né? Aí chamei meus irmãos, e era só eu que estava lá, chamei meus irmãos, chamei uma turma de roceiro que trabalhava comigo. Aí eles eram doidos para fichar naquela época, né? Quem fichava na prefeitura era nós. Arrumei 10 homens. Aí começamos lá, aí eu falei com ele voltou. Voltou ele e a esposa dele lá. E aí, arrumou a turma? Eu falei, arrumou. Está acabando de arrumar os documentos, arrumou. Quantos dias você me dá? Eu falei, 15 dias, eu te dou isso tudo arrumado. Ele, olha, 15 dias. Eu falei, 15 dias. Aí falei com a turma que eu arrumei, né? Falei, gente, é isso. Todo mundo doido para trabalhar. E naquela época a turma gostava de trabalhar. Cheguei e falei com eles assim, eu preciso disso aqui arrumado. Com 12 dias, eu tinha falado com ele 15, mas já falei com a turma, 12 dias, porque com 8 dias me deram aquele tempo tudo limpinho. E ele voltou. Na outra semana ele voltou lá, chegou. Ah, mas você falou comigo 15 dias, já está tudo arrumado, é desse jeito que eu quero. Agora, chamou um engenheiro, que eu não conhecia nada das coisas, chamou um engenheiro e falou, marca para ele aqui, ó. Aí marcou os canteiros, tudo direitinho, mandou comprar as coisas, tudo saquinho, o recipiente, tudo bonitinho, fazer os canteiros, tudo arrumadinho, planta. Ele voltou lá e falou, ó, o senhor João voltando, eu era peão ainda, o senhor João voltando, ele vai lá para a Vila São Paulo e você vai tomar conta. Daí minha vida foi auxiliar de encarregado, aí começou como auxiliar de serviço, mas eu já estava dominando ali. Aí passou a encarregado passei a super encarregado, daí fui a chefe de serviço. No mesmo lugar, até, quer dizer, então eu não tive uma vida tão ruim, né? Eu não estudei, mas graças a Deus, até hoje o meu nome na prefeitura, se eu mandar lá, falar, ó, Marília, é isso e isso. Não, Zé, você tem nome aqui. Todo mundo, graças a Deus. Então, gente, eu não falo por agradecer, não. Eu fui agraciado por Nossa Senhora. Aqui também, do mesmo jeito, né? Que aqui comecei do nada, me seguindo, me preparando. Você olha essas crianças hoje, como é que é comigo, e tudo assim. A menina de Cida me fez chorar quando eu internei, que fiz essa cirurgia. Ela ligou para mim e falou, Zé, ô tio Zé, eu falei, oi, estou rezando para o senhor todo dia para o senhor vir embora. Eu falei, mas eu vou, filho, por que você está rezando? Quem é que vai ensinar nós aqui na comunidade? Quem é que vai ter o carinho que o senhor tem por nós, o amor que o senhor tem por nós aqui? Ninguém. Então, nós estamos aqui, todos de nós juntos, as crianças aqui, vamos rezar para o senhor, Então, isso comove muita gente, sabe? Então, eu não falo por engrandecer, não, mas eu sou privilegiado, né? Sou privilegiado. Então, nesses estudos que eu não pude estudar, não pude formar para isso, para aquilo, mas eu tive, né, na vida que pude ajudar muita gente, aqui mesmo na comunidade, eu tinha encarregado de chefe na prefeitura, arrumei muito serviço para eles aqui, arrumei muita coisa para eles aqui, arrumei muita coisa para a comunidade aqui, né? Então, é o que eu queria, né? Ô, Cláudia, é uma satisfação muito grande de eu chegar, né? Não falo por engrandecer. É igual sempre eu falo, é que ninguém manda e todos obedecem, sabe? E eu fui um que obedeci muito, por isso eu cheguei. Então eu tenho maior prazer, maior alegria de estar, né, sendo um dos responsáveis pela nossa comunidade, pela nossa tradição, por tudo que tem aqui dentro da comunidade. Para mim chegar até aqui, eu tive que ouvir muita coisa. Eu ouvi uns conselhos do meu padrinho, meu mestre,
tia Antônio. Uma, a primeira, tia Geraldo, um dia aqui, eu acho que vocês estavam até aqui, não sei se foi a Nubia, se vocês já estavam aqui, quando ele, né, fez uma roda aqui, chegou e passou o bastão dele por cima da minha cabeça e falou comigo assim. Ele foi falando para cada sobrinho, para cada irmão que tinha aqui, cada rainha, ele foi falando de um a um, de um a um. Tem até gravado, né, umas partes. Quando ele chegou perto de mim, ele falou comigo, põe sentido que essa comunidade vai ficar na sua mão. Um dia você vai estar no meu lugar, que ele era o nosso capitão-mor aqui, né? Aí meu tio Antônio, eu corri lá no tio Antônio, que era meu padrinho, meu tio Antônio, que eu tinha mais, conversava mais com ele. O tio Geraldo falou isso, isso, isso. E eu não sei, eu acho que não pode. Aí ele falou comigo, para você ser isso que você está falando, igual graças a Deus, isso não. Para você ser o nosso capitão-mor, o nosso capitão-regente, o nosso capitão maior aqui da nossa irmandade, você precisa ser cego, surdo, mudo. O que servir para você, você carrega. O que não servir, você deixa naquele cantinho ali que serve para outras pessoas. Então, gente, são as palavras que me colocou no posto que eu estou. Porque se eu fosse escutar conversas, porque que nem tudo é maravilha. Tem sempre oposição, tem sempre uma coisa que te... Mas aí, quando vinha o ferrão me ferroar, eu voltava lá atrás e escutava. Falava, não escuta. Né? Via as coisas que não podia, que estava contra mim. Ele falava, fecha os olhos, você não enxerga. Você vai ver se você não vai sair lá na frente. Então, hoje eu estou aqui, mas devo tudo aos conselhos deles. Então, foram meus professores, por isso que eu faço, foram meus professores. Eu falei sobre o Timário, que falou sobre o Cantônio para mim, eu falei sobre o tio Antônio, né? Sobre o tio Geraldo, e os outros todos. Tibio foi mais na oralidade de plantas medicinais. Tibio saía comigo aqui para esse campo aqui, ó. Isso aqui é isso, aqui é isso, aqui. Se me perguntar qualquer tipo de mudas, de árvores, de plantas medicinais que tem aqui dentro, aqui eu sei. As que teve, fruta, Tibio saía comigo aqui de domingo ou de tarde. Vamos, Zé, dar uma volta? Vamos. Isso aqui é isso. Aqui tem um pé de mangaba. Tem até hoje um pé de mangaba do campo, que ninguém sabe. Ele fala, isso aqui é a mangabinha, isso aqui é isso, é isso, é isso. Eu falei. Então, cada um deles teve um... E eu tive a oportunidade de ouvir eles todos. Né? Cada um no seu pedacinho, mas cada um me deu um pouquinho. Então, por isso, hoje vocês me perguntar, eu sei aonde tem. Às vezes, tem história da comunidade que a gente até passa por cima de alguma coisa, porque ele falou comigo. Você escutou errado, você faz certo. Mas o que você escutou, larga ali. Hoje não serve para você, não serve para outro. Mas amanhã, não serve para você, não serve para mim. Mas amanhã vai servir para aquele que falou. Quem te critica hoje, amanhã chora por não ser igual a você. Nossa, mãe, isso são palavras que... Sabe? E aconteceu. Sabe? Às vezes, muitos deles, aqui dos meus parentes, que às vezes... Quando eu peguei a primeira vez a presidência, né, que foi de João passado para mim, agora a comunidade acaba. Zé Bengala pegou a comunidade e ele já... Zé Bengala não vai dar conta. E graças a Deus, fui eleito 3 vezes seguida. Né? Então, não falo por engrandecer, não, mas agradeço a minha mãe, agradeço todo mundo que me ajudou. Né? Veio gente de longe, de fora, me ajudando, me dando a mão, falando assim, é isso, é isso. E eu, né, sempre ouvindo e sempre tentando colocar aquilo em prática. E graças a Deus, hoje, qualquer lugar que eu chego, qualquer lugar que eu vou, eu peço, pessoal, põe sentido, presta atenção. Porque é através do sentido que eu cheguei. Né? Não
não sou maior do que ninguém aqui, igual eu falei, todos aqui, ninguém manda, mas todos obedecem. Eu tenho uma alegria muito grande quando eu vejo essas crianças chegar perto de mim. Beijo, dizer, tem criança que eu não sei nem quem é que é, gente. Beijo, dizer, beijo, Deus te abençoe, vem cá, não. Ô, dizer, que dia que vai ter congado? Ô, dizer, que dia que nós vamos falar? Ô, dizer, quer dizer, às vezes passa perto dos outros, que são até meus irmãos mesmo, passa, nem está aí para isso. Mas quando chega perto de mim, é diferente. E essa diferença foi Deus que me deu, foi o dom de Deus que me deu. Não sou maior, eu falo com isso, não sou igual a você. No Congo eu era, né, capitão mestre, claro que eu tinha minha responsabilidade. Né, eu tinha responsabilidade, tenho minha responsabilidade. Mas eu falava com ele aqui, um menino que tiver com o meu bastão aqui puxando, ele passa a ser o carreiro, eu passo a ser boi, junto com vocês. Nós somos uma boiada. Ele é o carreiro, eu sou o boi igual igual a vocês. E aí, então, nisso aí, né? Né? Faz um agradecimento, né? Porque foi muito maravilhoso esse bate-papo nosso, né? Eu quero agradecer vocês, né? Pela paciência, pelo ensinamento que vocês vieram trazer para mim, pela paciência que tiveram de me ouvir também, né? As minhas conversas, porque é igual meus professores falavam comigo que nós não sabemos falar, mas sabemos ouvir. Então, vocês ouviram com atenção. Muito obrigado por todos vocês, né, que estão aqui dentro, que me ajudaram, né, nessa caminhada dessa edição desse livro, que eu tanto sonhava em deixar para meus vindores. Meus vindores que eu falo são meus filhos, meus parentes, meus netos, meus amigos, todos aqueles. Nossa, se vocês souberem a quantidade de gente que já fica me perguntando quando que vai sair seu livro? Quando que vai sair seu livro? Que dia que vai ser? Tal, sabe? Eu fico assim muito emocionado. Eu nunca tinha sempre eu mandava meus meninos escrever. Eu tenho um caderno na casa, escrevo alguma coisa. Tinha, né? Porque agora, nessa mudança minha de lá para cá, chegou lá, eles deixaram ele molhar, mas eu sempre gostava de deixar uma história. E esse livro veio me coroar, né? Além de Capitão Mó, né? Capitão responsável pelo um grupo dos Arturos, um grupo bastante conhecido, e a gente ser um responsável é uma responsabilidade a mais, mas isso eu devo, né, a meus amigos, devo a vocês. Com esse livro, veio coroar, sabe, o meu desejo e o desejo da minha família, sabe. A minha menina Cássia, ela fala comigo, pai, eu sou tão tímida, eu queria que o senhor deixasse alguma coisa para mim, porque eu não sei o que vai acontecer. E aí, né, sem esperar, quase no fim, né, da jornada, apareceu essa oportunidade, né, César, vocês conversarem entre vocês e me deram esse grande presente. Então, eu agradeço primeiro a vocês, né, e cantar um cantinho de agradecimento aqui, né, porque a gente cantou para iniciar. Antes eu vou cantar um agradecimento, pedindo a vocês que eu quero agradecer. Então, uma música do Moçambique que eu vou cantar. Eu quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer, Eu quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer, Eu quero agradecer, quero agradecer,
quero agradecer, e agradeço a vocês todos que me deu esse presente. O Senhora do Rosário é que vai pagar vocês, gente. Eu quero agradecer, quero agradecer, quero agradecer. Viva a Senhora do Rosário. Agradeço a senhora também, minha mãe, a meu pai, a meu poder superior, por me dar essa oportunidade de estar hoje batendo esse papo com meus amigos e mostrando, né, um pouquinho da minha vida. Nós começamos, né, desde a da infância e até chegar nesse. Mas tem muito mais coisas, né, gente? Mas a gente, se a gente for falar, a gente fica o dia todo, a tarde toda, e mais, cada hora vai aparecendo mais coisa. Mas o que foi falado foi muito bem aproveitado. Então, só peço a Deus e Nossa Senhora do Rosário que ilumine o caminho de todos nós. E ilumine, né? E coroa com o manto sagrado dela essas palavras que estão escritas, né? Dita por mim, escrita por vocês, né? Meu companheiro ali que deve estar passando um aperto danado para entender as palavras, porque a gente não sabe falar, mas sabe ouvir. Então, você vai pôr sentido lá, que tem muitos lugares que a gente fala, pôr sentido, prestar atenção, vão ouvir, que foi assim que eu aprendi. Então, muito obrigado, tá? Muito obrigado a todos, a minha mãe, meu pai, meus professores, tenho certeza que estão tudo aqui perto de mim, me olhando, me ajudando. Falei todos eles, né? Se faltou alguns, mas eu coloquei todos eles, eu tenho um pouquinho de experiência que eles deixaram para mim. Um deixou de um jeito, outro deixou de outro, mas tudo foi aproveitado. Então, eu agradeço de coração, gente. Muito obrigado.